Olá, seja bem-vindo. Estamos dando início a mais um programa Despertar. O programa Despertar é produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC de Bauru, e distribuído pela TV SEAC. Muito prazer, eu sou o Theo Oliveira e para mais um programa Despertar nós temos a agradável companhia de Sidney Fernandes, escritor e orador espírita, colaborador também do Centro Espírita Amor e Caridade. Sidney, seja bem-vindo a mais um programa Despertar. Muito obrigado, é com muito prazer que estou de volta. E nesse programa de hoje vamos tratar de um assunto, um artigo de Sidney Fernandes, um assunto muito interessante que traz muitas reflexões para nós e, claro, também mexe com a parte histórica. Sidney Fernandes, o título do seu artigo é Epopeia Universal. E eu começo te perguntando, Sidney, o que seria uma epopeia universal? Bem, embora o nome não demonstre exatamente do que pretendemos falar, trata-se realmente, como você disse, de uma análise histórica da religião e da filosofia universais. Moisés trouxe a lei da justiça a partir do momento que ele recebeu a incumbência de libertar o povo hebreu, que depois tornou-se o povo judeu. Moisés traçou normas muito rígidas para que pudesse conter o povo da época. Para Moisés, ou para o povo, Moisés dizia sempre olho por olho, dente por dente, estimulando inclusive a vingança. Mas era compreensível isso. Naquela época, Moisés precisaria trazer normas muito fortes para disciplinar o seu povo, para conduzi-lo. Ele, portanto, foi a personificação da justiça. Foi uma das primeiras notícias que temos, trazendo ao homem a possibilidade de ter um tratamento justo. Jesus veio mais tarde trazer a lei do amor, que é a definitiva, que é a religião que deveria imperar perante os povos. Mas Jesus, na sua época, não pôde dizer tudo, os homens não estavam preparados. E ele mesmo anunciou que viria um consolador, mandaria um consolador prometido para dizer o que ele não poderia ter dito na sua época. O Espiritismo veio cumprir essa tarefa, veio esclarecer pontos a que Jesus não pôde se referir e também trazer de volta, reviver. O cristianismo foi revivido pela revelação do Espiritismo. Na Epopeia Universal, nós vamos falar um pouco dessa história. Sidney, falamos aqui, da parte histórica do seu artigo. Você cita uma data aqui. O que teria acontecido, Sidney, em 31 de dezembro do ano de 1799? Às vésperas do nascimento do século XIX, ocorreu uma reunião muito importante em volta da Terra, reunião de enviados celestiais e enviados da Terra, líderes, pessoas que estavam encarregadas do progresso e estavam vivas, encarnadas, como também os grandes líderes da espiritualidade, que em última instância dirigem os destinos da Terra. Enfim, anjos e homens se reuniram no dia 31 de dezembro de 1799. Dentre os que participaram dessa reunião, dentre muitos sábios, muitos ícones, estava Napoleão Bonaparte, aquele que mais tarde se faria coroar imperador da França. E me parece, pelo texto que você escreveu, Sidney, ele recebeu uma mensagem. Que mensagem é essa passada a Napoleão? O Espírito Verdade, que na verdade conduziu depois a codificação do Espiritismo,
O Espírito Verdade trouxe uma mensagem muito específica para Napoleão, relembrando dos seus compromissos. Ele havia assumido lá na espiritualidade, antes de renascer, o compromisso de conduzir o progresso da humanidade. Não apenas com a sua beligerância, mas com o poder que ele detinha em suas mãos. Napoleão havia se comprometido com a espiritualidade de acompanhar, de criar situações favoráveis para a implantação da terceira revelação. Vamos relembrar, tivemos Moisés trazendo a revelação da justiça, Jesus a revelação do amor e a revelação da razão, do esclarecimento como Consolador prometido, foi trazida pelo Espiritismo. E Napoleão Bonaparte havia assumido o compromisso de, com o seu poder, como mandatário da França, criar condições favoráveis para o desenvolvimento dessa mensagem. Estamos apresentando o programa Despertar, falando com Sidney Fernandes nesse bate-papo sobre um artigo Epopeia Universal. Sidney, o Napoleão chegou a cumprir a sua missão espiritual, esse cetro dado a ele para que pudesse seguir esse tratado, podemos dizer assim, na sua vida? Infelizmente não. Tempos mais tarde, em 1804, coincidentemente no mesmo ano que nasceu o professor Rivaio, que depois tornou-se Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele ordenou ao Papa Pio VII que o coroasse imperador da França. E a partir dali, ele se empolgou com o poder. E ao invés de, além das suas obrigações como administrador, como mandatário, criar condições favoráveis ao desenvolvimento da mensagem de que o professor Rivaio estava incumbido de trazer aos homens, o Espiritismo, ele empolgou-se com o poder e não se envolveu nessas questões. Ao passo que Allan Kardec, como humilde mestre-escola, um professor, ele sim levou a sério a sua incumbência, a sua tarefa, os seus objetivos, os planejamentos, os compromissos que ele havia assumido na espiritualidade e sim, conseguiu, com muitas dificuldades, trazer a nova mensagem para os homens. O programa Despertar vai fazer uma pequena pausa, vamos para o primeiro apoio cultural do programa de hoje. Já já voltaremos nesse bate-papo com Sidney Fernandes, falando sobre a Epopeia Universal. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta para a sequência do programa Despertar de hoje, falando com Sidney Fernandes. O tema do programa é o seu artigo Epopeia Universal. Muito interessante até aqui. Sidney, você cita Fénelon no seu artigo. E aqui a gente pergunta para você que mensagem o Fénelon trouxe no ano de 1861, Sidney? Bem, vamos lembrar aí que às vésperas do início do século XIX, houve uma reunião nas cercanias da Terra em que os objetivos previstos
para serem desenvolvidos a partir de meados do século XIX, fossem relembrados, resgatados. Fenelon era uma dessas almas encarregadas de apoiar o surgimento dessa nova ideia, dessa nova revelação, que foi preconizada pelos Espíritos e foi vivenciada depois, não apenas pelo professor Rivaio, Hippolyte Léon Rivaio, e por aqueles que o circundavam, os mais próximos, mas muitos outros espíritos haviam assumido o compromisso de colaborar com a nova ideia. Fenelon era uma criatura muito respeitada na França. Ele trouxe uma mensagem em 1861, ele já havia falecido, trouxe uma mensagem de apoio a essa revelação nova. Ele trazia, sim, a ideia de que os homens deveriam prestar muita atenção naquela nova revelação, que viria, se fosse aceita pela humanidade, revolucionar o mundo, não sob o aspecto material, mas sob o aspecto moral. Então, Fenelon veio trazer este apoio, essa lembrança de que a humanidade estava recebendo um grande presente. Sidney, você ainda citando o Fenelon, né? Ele compara os obreiros a grãos de areia. Como é isso, Sidney? Na verdade, nós, homens, quando recebemos uma incumbência, dizemos assim, mas eu sozinho não faço nada. Mas temos que lembrar, dentro dessa metáfora de Fenelon, que os homens são como grãos de areias. Se esses grãos se juntarem, se formarão as grandes montanhas. Essa ideia, essa analogia que ele faz, dizendo que os homens deveriam se concentrar, se agrupar em torno daquela nova ideia. E qual a maior importância da mensagem espírita? A revivescência dos princípios cristãos, as palavras de Jesus, que foram esquecidas. O mundo, naquela época, estava vivenciando o chamado niilismo, isto é, a crença no nada. Nietzsche, o grande pensador, em determinado momento, chegou a dizer que Deus estava morto. Ora, mas como Deus morreu? Ele, como ateu, então admitia que Deus havia vivido e depois havia morrido, mas na verdade era uma figura de linguagem dele, constatando que naquele momento a humanidade estava acreditando em nada, porquanto depois dos desmandos da Inquisição, a religião caiu por terra. É essa religião que nós temos que acreditar? As pessoas não acreditavam mais em nada porque haviam recebido uma amostragem muito cruel, muito negra do que seria a religião. É esse o Deus em que eu devo acreditar, dizia Nietzsche. Pois bem, quando Fenelon fala em nos agruparmos como grãos de areia, era uma tarefa difícil. E este foi um dos maiores obstáculos para o desenvolvimento da mensagem espírita. O momento em que a humanidade estava acreditando em nada, o materialismo tomava conta das pessoas. Muito mais, se nós achamos que nos tempos atuais as pessoas são muito materialistas, naquela época a situação era muito pior, porque era uma reação àquilo que havia sido mostrado como religião e, na verdade, somente oprimia os homens. Era um instrumento na mão de criaturas inescrupulosas que se fizeram elas se autonomearam representantes de Deus na Terra. E o que faziam com esse poder? Eles tinham o poder de torturar, de praticar, de desenvolver certas práticas que
que nem podemos citar aqui, de tão tenebrosas, e o poder de absolver as pessoas, de mandar para o céu quem os agradasse, enfim. Essa é a religião que imperava e as pessoas da época, a humanidade em si, passou a descrer. E este foi o ambiente encontrado pelo Espiritismo no momento do seu nascimento. Sidney, até a chegada aqui desse ponto dentro do seu artigo, podemos dizer que a partir daí nasce uma nova era filosófica, Sidney? Na verdade, um dos maiores problemas para a humanidade era a explicação, a resposta aos porquês. Por que uma criança nasce com uma deficiência intelectual? Porque um tem as possibilidades de se tornar um grande atleta, tem um corpo saudável, e o outro nasce com uma deficiência física? O porquê das diferenças sociais? Nós estávamos vivenciando aquela época, o momento em que o homem estava sendo escravizado. E Espírito Verdade, no momento em que conversava com Napoleão, citou inclusive isso. Nós estamos começando uma nova era de despertamento, de libertação do homem. Então, todas essas coisas traziam para o homem que pensava a ideia de que nós tínhamos um Deus injusto. Porque um nasce com muita saúde, muito rico, com sangue azul, e o outro destinado a sofrer, com problemas mentais, com aleijões, com paralisias, sem dinheiro e numa outra classe social. Essas dúvidas imperavam por todos os cantos, alimentando a ideia de que Deus era injusto. O Espiritismo, através da sua primeira obra, O Livro dos Espíritos, ele teve uma repercussão muito grande, porque veio trazer as respostas para essas dúvidas, essas tenebrosas dúvidas filosóficas que imperavam naquela época. Aliás, existem até hoje. Mas o Espiritismo, dizendo que não havia nenhum inferno eterno, dizendo que quem perdoava o homem não era o sacerdote ou Deus, mas ele deveria conquistar o perdão pessoal. Deus não castiga, Deus educa, Deus cria condições para que o homem seja melhor. Daí os obstáculos que surgiram na época, porque o Espiritismo veio dizer que não existe inferno eterno, não existe céu eterno, existe trabalho, evolução. O anjo não foi criado por Deus como um privilegiado, ele se tornou anjo depois de milênios de trabalho, de evolução. O homem que hoje renasce numa situação difícil, comprometedora, com uma deficiência física, ou numa situação social comprometedora, difícil, ou mesmo sem condição intelectual para desenvolver alguma atividade, simplesmente está colhendo aquilo que ele semeou no passado. Mas como assim, no passado? Aí sim vem a chave da reencarnação. O Espiritismo trouxe a chave da reencarnação, que é a irmã gêmea da lei de causa e efeito. O que é a lei de causa e efeito? Aquilo que eu dou causa, eu tenho que colher os efeitos. Aquilo que eu planto, eu tenho que colher. Mas, às vezes, não dá tempo dessa colheita acontecer nesta vida. Então, eu vou para a espiritualidade, faço uma reflexão naquilo que eu fiz, ou sofri, ou desenvolvi, qual foi a minha vida aqui na Terra, e volto tantas vezes quantas forem necessárias para que eu possa desbastar essas arestas, para que eu possa me acertar, reparar os danos que eu causei.
Não é lá no inferno que eu vou sofrer, é aqui na terra mesmo. Eu vou colher os frutos das sementes que eu plantei. O Espiritismo veio trazer essa revolução, tanto sob o aspecto filosófico, explicando essas diferenças, como mais, explicando a questão da mediunidade, da sintonia psíquica, falando a respeito da pluralidade dos mundos habitados, que hoje começa a se tornar voz comum dentre os cientistas que estudam. Enfim, e principalmente a imortalidade da alma, coisa que o homem, depois de um certo tempo, passou a descrer. A existência de Deus, a imortalidade da alma, a lei de causa e efeito, a reencarnação, a lei da sintonia psíquica, a pluralidade dos mundos habitados são alguns dos princípios fundamentais da doutrina espírita que passou a ser oferecida aos homens a partir do século XIX. Programa Despertar de hoje tratando de um assunto muito interessante, um artigo de Sidney Fernandes, Epopeia Universal. Nós vamos para mais uma pequena pausa, mais um apoio cultural e voltaremos daqui a pouquinho com o último bloco do programa de hoje. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta na sequência do programa Despertar de hoje, batendo um papo com Sidney Fernandes e usando como tema para o programa um de seus artigos, Epopeia Universal. Sidney, alguns ângulos experimentais e científicos acabaram chegando no foco, né? E como foi essa recepção para a descoberta de novas situações como essas que você citou no bloco anterior? Na verdade, quando o Espiritismo foi codificado, havia aquele clima que eu já citei no bloco anterior, de revolta, de materialismo, o que os filósofos chamam de niilismo, isto é, o homem estava acreditando em nada. Então, quando ocorreu a codificação do Espiritismo, o codificador, professor Rivaio, que depois assumiu o pseudônimo de Allan Kardec, não poderia falar em religião. Mais uma religião, igual aquela que nós conhecemos lá no período da Inquisição. Então ele tinha que abordar a nova revelação, falar com argumentos filosóficos e científicos, principalmente científicos, porque trariam menores objeções da parte dos homens da época. E mesmo assim, depois, no transcorrer do seu trabalho, ele teve muitas críticas, muitas perseguições, tanto dos materialistas como dos religiosos da época, como até dos elementos que o acompanharam na codificação. As dificuldades foram imensas para apresentar aquela nova ideia. Ele teve que começar falando realmente da parte experimental, que depois firmou-se como um dos aspectos da doutrina espírita, que é dividida em aspecto científico, filosófico e religioso.
Falamos rapidamente sobre o aspecto filosófico no bloco anterior, mas tudo começou realmente com as mesas que giravam, dançavam, as chamadas mesas rotantes e girantes. Os homens na época usavam essas mesas que giravam, subiam, desciam, dançavam, estraçalhavam-se no chão, apenas como divertimento. E elas estavam girando por toda a Europa, principalmente em Paris. Mas quais eram as perguntas que eram feitas? Será que eu vou ganhar na loteria? Como é que eu vou encontrar aquele objeto que eu perdi? Será que eu vou encontrar o meu pretendente? Com quem que eu vou me casar? Perguntas pueris. E quando o Rivaio foi convidado para uma dessas reuniões com as mesas girantes, ele, na verdade, não queria nem comparecer, dizendo, não, mas uma mesa, se ela for magnetizada, porque Rivaio há muito tempo estudava o magnetismo com Mesmer. O mesmerismo era aceito na época, a magnetização dos objetos, das pessoas. Ele entendeu que com o magnetismo poderia perfeitamente fazer com que as mesas se movimentassem. Mas aí surgiu um problema, porque disseram para ele, numa reunião em que ele foi convidado, num encontro em que ele foi convidado pelo chamado senhor Fortier, olha, temos uma coisa nova. As mesas não apenas se movimentam, mas elas respondem perguntas. Epa, olha, isso para mim é conversa mole, disse ele, não com as minhas palavras, mas de uma outra maneira. Eu só vou acreditar se me provarem que uma mesa tem nervos para sentir, cérebro para pensar e que possa se tornar sonâmbula. Uma mesa não pode falar, não pode responder perguntas. Mas elas respondem. Daí ele interessar-se em comparecer a uma dessas reuniões. E aí, numa dessas reuniões, ele percebeu que por trás das mesas girantes havia inteligências. Que inteligências? Dos mortos. Pessoas que traziam as suas ideias. E mais tarde, à medida que ele foi pesquisando, ele era um homem muito rigoroso, muito sério, muito transparente, foi percebendo que, à medida que ele fazia perguntas sérias, as respostas eram muito corretas e sérias, de muito conteúdo. E as jovens meninas de 12, 14, no máximo 16 anos, 17 anos, que intermediavam as respostas, não tinham capacidade, não tinham inteligência. Então, por trás daquelas respostas, ele percebeu inteligências extraordinárias. E eram criaturas que se identificavam com detalhes, mostrando que por trás dos fenômenos das mesas girantes havia inteligências de criaturas que já haviam morrido e voltavam para trazer a sua mensagem. Foi daí que ele se interessou e desenvolveu a doutrina espírita em torno das respostas daqueles espíritos que tinham, inclusive, inteligência, respostas para perguntas que ele desconhecia. Lembramos um fato, uma ocasião que ele compareceu a uma dessas reuniões, com um papel no bolso, com 10 perguntas elaboradas, e quando ele chegou, o espírito começou a responder as perguntas sem mesmo ele tirar o papel do bolso. Isto é, o espírito havia acompanhado o momento em que ele havia elaborado as perguntas. Então, este foi o início do espiritismo, com a sua parte experimental, e a parte filosófica foi a que realmente imperou, mostrando, trazendo respostas às inquirições mais importantes para o homem, as dúvidas mais importantes. E sobre o aspecto religioso, nós temos que deixar para uma outra oportunidade, que ele, por si só, já é, assim, motivo de
muito trabalho, de muita perquisição e reflexão da nossa parte. Chegamos ao fim de mais um programa Despertar. Primeiramente, gostaria de agradecê-lo, Sidney, pela presença e com certeza voltaremos ao tema futuramente, né? Muito obrigado pela oportunidade. Espero que eu não tenha sido muito prolixo, mas o assunto realmente exige estudo e espero que estejamos juntos numa próxima oportunidade. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Continuem ligados através desse canal que você nos acompanha. Futuramente estaremos dando sequência a esse artigo de Sidney Fernandes, Epopeia Universal. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Despertar.